Pessoal, vamos ver agora como que a gente avalia, tá? Se qualquer modelo preditor, seja ele qual f esteja aqui, né? Eu já falei que a gente vai instanciar de diferentes formas. Como que dado que ele faz uma previsão, a gente sabe se essa previsão dele é boa ou não, tá? Bom, então vamos lá. Basicamente, tá? O que a gente vai fazer, ou a estratégia que se faz é a seguinte, tá? Uh, a gente oculta, tá, do nosso modelo preditor os valores mais recentes da série temporal. Por quê? Eu sei a resposta desses valores, eu sei qual que seria, vamos dizer assim, a previsão correta. Tá? Então, se eu coletei minha série até esse período aqui, qual que é a estratégia, por exemplo? Eu vou falar, ô modelo, eu só tenho dados até esse período aqui. Para quê? Para a hora que ele fizer a previsão, tá? Eu saber qual que deveria ser a resposta ou a previsão correta do modelo. E aí, basicamente, o que eu vou fazer é comparar os dois. Tá? Isso não necessariamente é feito só com o último valor. Tá? Então, normalmente, a gente pega X últimos valores da série temporal, tá? Por exemplo, os 10 últimos valores da série temporal, e mando ele fazer a previsão dos 10 últimos. Obviamente que essa janela aqui ela vai deslocando ao longo do tempo. Tá? Então, por exemplo, para prever esse cara aqui, eu uso os 5 últimos valores. Para prever este carinha aqui, eu vou usar os 5 últimos valores também. Para prever este carinha aqui, tá? Eu vou usar os últimos 5 valores. E assim por diante. Tá? Mas a questão é, eu vou pegar um valor que eu já sei qual que é, vou pegar uma observação, né, no caso que eu tenho a resposta, vou mandar meu modelo fazer a predição e aí eu vou comparar as respostas dele, tá? Simples assim? Não tão simples assim, porque essa forma de fazer a comparação, tá, pode ser, vamos dizer assim, significativa ou não, tá? Não é são simples assim. Bom, por quê? Vamos começar então pela forma mais básica que eu tenho de comparar as duas respostas, tá? Por exemplo, uh, com o erro de predição, tá? O que é o erro de predição? Eu vou pegar o valor real, lembra que a nossa série, as observações da série, né, elas são dadas pelo y, tá? E o f é o valor predito, certo? Então vamos lá. Para o mesmo período de tempo, ó, então está todo mundo aqui com um tzinho, o índice t aqui do período de tempo, tá? Para o mesmo período de tempo, deixa eu ver se eu trocar para review aqui, ele... Tá. Eu estou com o mesmo índicezinho aqui, ó, t, ou seja, para um valor que eu sei a resposta, eu vou fazer a predição para aquele período de tempo que eu tenho a resposta, e vou fazer a diferença dos dois. Isso vai me dar o erro naquele período de tempo que eu estou fazendo essa mensuração. Tá? Então, por exemplo, nesse caso anterior aqui, deixa eu copiar essa imagem aqui. Copy. Imagem. Deixa eu abrir o meu Jamboard. Criar um novo aqui, vou chamar de SAD, deixar esses untitled aí. SAD. Colar a minha série. Então aqui é o seguinte, né? Deixa eu diminuir que agora aumentei demais também. A gente viu que a gente tem o erro. Tá? Então, erro. Tá? Então, o erro num período t, falou lá, isso aqui é y t menos f t. Quem que é t? Tá? T é esse carinha aqui, ó. E esse é o t, ó. Aqui está o t, ou seja, nesse período aqui, certo? Quem que é o y? O y é o valor real da série. Então, esse carinha aqui, tá? Ele é o y
no período t, tá? E quem que é o valor predito? Ó, predito a gente disse que vai utilizar o f. Então, esse carinha aqui é o valor predito, tá ok? Bom, então neste caso aqui, vamos chutar aqui o erro, meu t, ó, t é igual a 11, certo? O y, 11 nesse caso aqui, ele é igual a 30, certo? 30. E o f de 11, ele é igual, está aqui 32. Tá? 32, certo? Então, seguindo esses valores, né, nós temos que o meu erro no período 11, ele é igual a 30 menos 32, portanto, ele é igual a menos 2. Ou seja, tá? Eu estou chutando para cima, certo? Ó, o meu valor predito, ele é maior que o meu valor real, tá? Então, eu estou errando, eu teria que predizer menos 2, pegar o meu valor predito, né? Predizer com ele menos 2, daria o valor real, tá? Então, quando dá valor negativo, que significa que eu estou chutando para cima. Quando der valor positivo, significa que esse valor predito, ele é menor que o valor real, ou seja, eu teria que somar aquele erro, né? No meu valor predito para dar o valor real. Simples assim. Tá? Então, negativo eu estou chutando para cima, positivo eu estou chutando para baixo. Ok? O que acontece quando eu estou utilizando medidas baseadas pura e simplesmente no erro, apesar de ser muito intuitivo? Tá? Lembra que eu falei para os senhores, tá? Que muitas vezes a gente quer fazer previsões aqui, né? Ou vai fazer a previsão considerando os, vamos chutar aqui, x últimos valores da minha série temporal, certo? Então vamos supor que eu queira, ao invés de fazer só a previsão aqui, eu vou querer fazer a previsão nos dois últimos valores da minha série, certo? Então, vou colocar aqui, ó, x igual a 2 para fazer a previsão, tudo bem? Bom, se eu quero fazer a previsão em mais de um valor da minha série temporal, o meu erro, tá? Que eu quero calcular para saber o quão bom ou quão ruim é esse algoritmo, ele vai corresponder à soma dos erros, tá? De cada período aqui, de cada período de tempo que eu estou analisando, tá? Que eu estou avaliando. Então, nesse caso aqui, vamos chamar de erro. Nossa, um somatório sem querer aqui. Chamar de erro total, ele é igual ao somatório, tá? De igual a t até t menos x mais 1, tá? Então, por exemplo, se t é igual a 11, certo? T igual a 11. Aí, o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar no período 11, certo? Na próxima iteração, tá? Eu vou diminuir 1, porque está reverso aqui, né? Eu vou t menos x mais 1, vai ficar t igual a 11 menos 2 mais 1. Isso daqui dá 10. Ou seja, eu vou avaliar para o 11 e depois vou avaliar para o 10. E aí eu vou somar o erro no índice I, ou seja, somar o erro nesse período I aqui, que vale 11, e depois somar com o erro no período 10 aqui, já que eu especifiquei que eu vou avaliar os dois últimos valores da minha série temporal. Legal. E aí vamos supor o seguinte, vamos supor que nessa situação eu continuo, né, com a mesma previsão em valor real, e nessa situação aqui eu vou prever 25, eu vou prever aqui, ó. Essa vai ser a minha predição, certo? Vale 23. Legal. Então, para o período t igual a 10,
né? A gente tem o y10 igual a 25 e o valor que eu predisse, período 10, vai ser igual a 23. Portanto, o erro no período igual a 10 é igual a 25 menos 23. Isso daqui é igual a 2, certo? Legal. Já que é assim, eu vou fazer o somatório. Ó, no período 11, eu errei menos 2. No período 10, eu errei 2. Estou somando os erros, tá? Isso daqui dá quanto? Isso daqui dá 0. Tá? Se o meu erro é 0, qual que é a tendência sua a pensar? Fala, pô, tô acertando tudo, meu erro é 0. Tá? Inclusive, se você chutar 1 milhão para cima, depois 1 milhão para baixo, ou seja, se errar muito sua temperatura, e que seja essa série temporal, tá? 1 bilhão para cima, 1 bilhão para baixo, tá? Seu erro é mais 1 bilhão, menos 1 bilhão, no final das contas, seu erro dá quanto? Seu erro dá 0, tá? Então você vai achar, pô, meu algoritmo é bom pra caramba, tal, e etc. Então, apesar de muito intuitivo, tá? Utilizar o erro, simples, básico, e etc., não é uma medida muito boa para nos dar ou para nos falar se o nosso modelo preditor ele é bom ou ele é ruim, tá? Inclusive o seguinte, tá? É comum também, e já vou ressaltar, ou que vai seguir as abordagens, que quando a gente está trabalhando aqui com erro, com um valor em si absoluto, tá? Acaba ficando um pouquinho complicado a gente, inclusive, comparar erros em situações diferentes ou saber se o erro está bom ou se ele está ruim no seguinte sentido, tá? Vou pegar aqui o Jamboard de novo. Eu vou pegar desenhar uma série temporal, tá? Eu não consigo desenhar reto, mas eu vou tentar aqui. Pelo menos criar gradinha aqui para me ajudar, tá? Vamos pensar que eu tenho uma série temporal aqui. Quase. E aí, vamos supor que eu tenho aqui um período de tempo t menos 1 só. Aqui eu tenho um período de tempo t. E aqui eu tenho o valor 2. E aqui eu tenho o valor 4. Tá? E eu tenho uma série temporal que é assim, certo? Só faz isso, essas duas observações são as mais recentes. E aí eu tenho um algoritmo, né, que ele fez a previsão no meiozinho aqui. Putz, eu caguei tudo no negócio. Ele fez a previsão aqui no 3. Ele fez a previsão no 5, que seria mais ou menos aqui. Certo? Então, beleza. Qual que seria o erro total aqui, né? Erro total, né? Seria, ó, vamos lembrar que é o somatório, né? Então, vou colocar aqui, somatório do yi menos o f de i, né? Então, aqui tem um yi que é 2, menos o valor predito, que é 3, mais o valor real, que é 4, menos o valor predito, que é 5. Certo? Isso daqui dá menos 1, mais isso daqui dá menos 1 com menos 1, isso daqui dá menos 2. Ou seja, o erro desse cara aqui é menos 2. Beleza. Vamos pegar o mesmo caso parecido. Mesmo caso parecido é complicado. Vamos pegar um caso parecido. Aqui eu tenho t. Só que aqui, ao invés de 2, eu tenho 200 mil, já que acabou aqui, né? E aqui eu tenho 400 mil. Aqui você pode exagerar por conta de exemplo. Pode colocar 4 bilhões aí, o que você quiser. Beleza, aqui eu tenho
uma observação que vale 200 mil, uma observação que vale 400 mil, certo? Essa é a minha série temporal real. Assumam que aqui existe uma linha reta ligando os pontos. E aí eu fiz uma previsão de 300 mil e uma previsão de 500 mil. Eu vou fazer a mesma continha aqui, só que vai ficar 200 mil menos 300 mil. E aqui vai ficar 400 mil menos 500 mil. Tá? Isso daqui dá menos 100 mil de diferença, mais menos 100 mil de diferença. Tá? Isso dá menos 200 mil de diferença. Tá? Olhando os dois problemas, tá? Dá a impressão que o erro é o mesmo, tá? Que os dois algoritmos, as duas situações, os dois Fs aqui que eu tenho, eles erram tanto quanto um, quanto o outro erra no outro. Só que aqui minha diferença é de 2, menos 2, meu erro, tá? Aqui meu erro é de menos 200 mil, tá? Então a tendência é que você olha e fala, pô, mas esse cara aqui tá errando muito mais que esse cara. Pô, o cara erra só 2, esse cara aqui erra 200 mil, tá? E por que que a gente tende a pensar isso se eu analisar friamente os números, tá? E eu não tendo a pensar isso na hora que eu analiso a série temporal. Isso está sendo ocasionado por conta da diferença de escala dos valores nas duas séries temporais. Tá? Então, para uma abordagem comum, tá? Para a gente resolver esses problemas aqui devido à escala e com isso poder gerar valores muito diferentes e você ter a tendência de achar que o erro numa série é maior ou que o algoritmo erra mais numa outra série, menos na outra, tá? É fazer o seguinte, é a gente utilizar a predição percentual, tá? Fazer com que os erros, na verdade, a diferença dos erros, elas variam não em números absolutos, mas em números percentuais, ou seja, errei tantos por cento e para cima ou tantos por cento para baixo, em vez de eu errei 2 para cima ou 200 mil para cima, tantos por cento para cima, tantos por cento para baixo, tá? E para obter essa abordagem, vamos assim dizer, a gente vai pegar o erro, tá? E dividir ele sempre pelo valor real. Vamos ver qual que vai ser o efeito disso na prática? Ó, agora meu erro percentual, vamos colocar a formulinha aqui, ó. Erro percentual, ele é o yt menos o ft dividido pelo yt, certo? Vou pegar esse mesmo problema aqui, então vai ficar, ó, com agora o erro percentual. Vai ficar 2 menos 3 dividido pelo y é 2, né? Então vai ficar 2 mais 4 menos 5 dividido por 4. Vamos fazer as continhas. Isso daqui vai ser igual a menos 1 dividido por 2, tá? E o outro lado aqui vai ser menos 1. Isso, menos 1 dividido por 4, tá? Porque aqui, ó, vai dar 0,5, que é 50%, né? Ou seja, de 2 para 3 eu tive uma subida, né? Eu previ 50% a mais do que eu deveria prever, certo? Então, isso daqui dá menos 0,5. Esse daqui vai dar mais menos 0,25. Certo? Menos com menos, menos 0,75. Certo? Esse é o... Se você quiser o percentual, né, ele fala vezes 100, que aí vai dar 70 menos 75%. Tá ok? Bom, vamos pegar o mesmo caso aqui de baixo. Ó. Se a gente fizer agora com erro percentual, tá?
200 mil menos 300 mil dividido por 200 mil mais 400 mil menos 500 mil dividido, falta um zero aqui, dividido por 400 mil, tá? Bom, isso daqui vai dar, vamos ver se cabe, menos 100 mil dividido, nossa, vou escrever aqui, ó, 200 mil mais menos 100 mil dividido por 400 mil. Cortando os zeros para fazer a divisão, tá? Vai me dar exatamente isso, ó. Menos meio, certo? Menos 1/4, portanto, o erro aqui foi de... o erro percentual de menos 75%. Ou seja, ambos estão errando igual agora em ambas as situações. Já não tem aquela diferença tão grotesca e absurda, tá? Então, trabalhar com esse erro, com essa questão de erro percentual, é mais bem-vindo, até porque o erro percentual sempre vai variar aí de 0 a 100. Na verdade, depois a gente pode normalizar pelo número de observações, tá? Mas, enfim, os algoritmos aqui, eles vão variar aqui de maneira igual, tá? Se o tanto que eles estão errando é igual, independente da escala, o resultado vai ser o mesmo, tá? A gente não vai ter mais aquela noção, tá? De um tá errando mais ou o outro tá errando menos, de acordo com a escala, tudo bem? Pessoal, vou parar o vídeo aqui, que ele já está um pouquinho grandinho, e no próximo vídeo voltamos com outras medidas. Então, até lá!